Ora, então, muito boa tarde. Já estamos em direto com o Jorge Ferreira. Agradeço a quem estava aí ansioso já a mandar-me mensagem a perguntar o que é que se passava. Nada de mais, foram só as questões técnicas. E é aquele atrasozinho da praxe que é para dar tempo a toda a gente para se sentar à frente do computador ou do telemóvel para assistir a este primeiro comentário do Jorge aqui na nossa página. Quero, no entanto, lembrar que o Jorge Ferreira tem a sua página. Comentário do Jorge Ferreira é muito fácil de encontrar e ele vai mantendo sempre bastante atualizado. É comentário com assinatura de Jorge Ferreira, é assim que encontram no Facebook, já tem milhares de seguidores, ele tem tentado manter tudo atualizado. Recentemente o Jorge Ferreira esteve na RTP e fez parte de uma grande reportagem, investigação da RTP sobre corrupção e falsificação de documentos no Conselho de Arbitragem, e é exatamente, aliás, o filho do Jorge já está a mandar aqui um bom dia e um olá ao pai, o Esquicinha pequenino. Um abraço para ele também, o João Paulo também, bom dia, e o Miguel Durães, bom dia, Miguel. Bom dia a todos que nos acompanham, que estão cada vez mais a crescer e só vamos com um minuto. Jorge, como eu dizia, tu estiveste na RTP, falaste de corrupção e falsificação de documentos, disseste que já entregaste na PJ as provas que tinhas, que a queixa foi tua, e fizeste um comentário na tua página que foi a verdade que tu gostavas que fosse pura mentira, e tens aqui uma série de questões por responder. Eu pergunto se queres começar por alguma delas, porque há aqui pelo menos 10 questões que tu lanças que não foram, na tua opinião, respondidas, não é? E se queres falar desta verdade que tu preferias que fosse mentira. Bom dia a todos que me seguem, obviamente muito especial para o meu filho, que, como eu disse também na própria entrevista, que era por ele e era por ele que eu lutaria e que havia de lutar, acima de tudo, pela verdade. Remo, relativamente às questões que estavas a colocar e que eu disse, é uma pura verdade. Foi tudo aquilo que nós queríamos que fosse verdade. Nós falamos de falsificação de documentos, eles estão aí. Nós falamos de abuso de poder, eles estão aí. E houve a entrevista à RTP, eu disse que passado 2 ou 3 dias que iam dizer que era mentira, foi tudo verdade. Portanto, não há nenhum desmentido categórico não até agora. Não há nenhum desmentido categórico até agora, que isto também já é apanágio deste Conselho de Arbitragem, que é meter a cabeça dentro das orelhas, não é? Como costuma dizer, dentro de um buraco, e está tudo bem. Portanto, todas as questões, até foram as 10 questões que eu coloquei aí. Eu ia-te começar por te lançar. Ora bem, não houve desmentidos categóricos. Isso já disseste que não houve, ok? Já passou não mais. Houve, primeiro ponto, certo. Segundo, os recados semanais são verdade ou mentira? Os recados semanais do Conselho de Arbitragem, para os árbitros. Houve algum desmentido? Aliás, que há uma parte na peça do Hélder Silva, de qual eu agradeço, e acho que fez uma grande reportagem, e acima de tudo aquilo que nós há algum tempo estávamos a trabalhar, íamos falando na outra rádio, que muita gente ia se calar porque normalmente ia trabalhar para o Canal 11, nós falamos nisso. E quando o Hélder me convidou para esta entrevista, eu só lhe fiz 2 perguntas. Uma foi se tinha receio de alguma coisa. Ele disse que é o trabalho dele, que vai contra tudo e contra todos, que não tem problema nenhum, seja o que for. Como jornalista tem que investigar. Como jornalista tinha isso, e eu disse, mas vamos lutar, isto é uma luta contra um poder instalado, que embora seja um órgão que pertencente ao Conselho, à Federação, não deixa de ser da Federação, portanto, e a coisa que a Federação menos quer é que haja aquele burburinho que tem existido. E eu, como me prometi a mim mesmo, e como ainda há pouco disse, queria e que estou a ser a voz dos árbitros,
Não houve um árbitro. Árbitros da reportagem da RTP que não dão a cara por motivos que se deve perceber, devem estar no ativo. Entendíveis, exatamente. E tu dás a cara e sempre deste no sentido de que já por este ou por aquele motivo que nós já sabemos todos, é que terminaste a tua carreira, mas dás a cara em nome desses que não podem dar a cara também. É isso que tens dito. Exatamente, e é isso que eu irei fazer sempre. Porque se reparares, relativamente à outra pergunta que tu me fizeste, os próprios árbitros, aquilo que diziam ao Hélder era, por favor, não me perguntem isso. Portanto, não houve um árbitro de quem, e eu não sei com quem é que o Hélder falou, mas de certeza que, e tu percebes muito mais de jornalismo do que eu, de certeza absoluta que ele não me ouviu só a mim, teve que ouvir as outras partes. E ele foi claro que não estamos a falar numa rádio que começou há pouco ou qualquer coisa do género, não, estamos a falar da RTP, que é só simplesmente a instituição pública. Portanto... E tu recentemente já tinhas, atenção, até a RTP também, mas a TVI, por exemplo, já tinha lançado há muito pouco tempo uma peça bastante grande sobre o mesmo problema no seio da arbitragem, não é? Exatamente. Da corrupção, da falsificação, das classificações ilegais, a própria TVI já tinha pegado nisso também. Exatamente, já tinha pegado nisso e o Hélder também... Nenhuma destas peças teve nenhuma reação do Conselho de Arbitragem, oficial. Aqui o grande problema está aí. É que é tempo de eleições e infelizmente para todos nós, que aconteceu esta situação que está a acontecer, que nos está a tocar a todos nós. Provavelmente as eleições vão ser adiadas, não é? Provavelmente as eleições vão ser adiadas e então isto, eu costumo dizer, e já em tom de brincadeira, que desde que existe a quarentena que eles não conseguem fazer asneiras. Mas mesmo assim, eu estou atento a muita coisa, porque vou já dar aqui uma notícia em primeira mão, que há outra IATA, que é a IATA número 36, que eu também já vou reencaminhar e que já vou meter também no Ministério Público, porque é outra ilegalidade. Portanto, estamos aqui a falar de falsificações claras de documentos. Portanto, continuam os recados do Conselho de Arbitragem para os árbitros, que era a tua segunda pergunta das 10 perguntas para responder. Pergunto se nesta fase de paragem continua a existir essa comunicação, se tu sabes de alguma coisa. Não, neste momento está tudo parado. É a mesma coisa que tu também não sabes a quase nada das equipas, como não sabes a quase nada seja do que for. Agora, de certeza absoluta que há muito tempo para as pessoas estudarem, porque repara uma coisa, Ramo, aquilo que eu mais queria, acima de tudo, é que as pessoas tivessem dito ou que façam as coisas como deveriam fazer, como devem ser feitas. Portanto, não é vir um Bruno Pratas, quaisquer, da nossa vida, que até também nem lhe reconheço grande tática, por exemplo, também posso ter o direito de dizer isso, mas eu aceito que a opinião que das pessoas diziam assim, Jorge Ferreira era um fraco árbitro, eu aceito isso. Agora, isso não tem nada a ver com isso. Mas não tem nada a ver com as ilegalidades que as pessoas estão a cometer. E as pessoas cometendo as ilegalidades. Portanto, eu fui a primeira pessoa, e estou a ser a primeira pessoa, fui a primeira pessoa que fui para o Tribunal Arbitral do Desporto. Quer dizer, eu gastei milhares de euros para a descoberta da verdade. Portanto, eu não vou ser uma pessoa incómoda, não vou ser uma pessoa cómoda, quando eu próprio não sinto que as pessoas estão a fazer as coisas corretamente. Ramos, deixa-me te dar este exemplo e já vamos lá. Aconteceu, creio que em março, no ano passado, que é a IATA número 36, eu daqui a um bocado pesquiso e vou ver, que diz o seguinte: os conselheiros conseguiram estar em 2 mesmos sítios diferentes à mesma hora. Quer dizer, conseguiram que um árbitro tivesse uma lesão às 4 horas da tarde, quando a lesão era às 6, quando as provas eram às 6 da tarde. Mas há muita gente a assinar essa IATA, não é?
Por isso mesmo, e estava em Lisboa, e as provas estavam a ser feitas em Tomar. Mas, Portanto, há muita gente conivente, não é? por isso é que eu ponho isso. Mas quem é que vai, mas quem é que é culpabilizado nesta história toda? Eu pergunto, quem? Eu pergunto se o senhor Fernando Gomes, ou o doutor Fernando Gomes, se quer continuar ou se pactua com situações destas. Se pactuar com situações destas, é porque está conivente com elas. Jorge, correram notícias que provavelmente o Conselho de Arbitragem a continuar ia ser bastante alterado. Tu acreditas nisso? Remo, até poderiam ficar os mesmos. Agora, que não ia... Que se fizessem as coisas corretamente. Agora, aquilo já está no sangue. Percebes? Aquilo já está no sangue. Jorge, deixa-me só partir aqui para eu acredito e uma das coisas que disse também na própria entrevista foi que ninguém é santo, ninguém é, e somos todos diabos, como costuma dizer. Mas há aqui uma situação muito importante, que é, acima de tudo, é o bem do futebol. Mas para o bem do futebol não pode existir cerca de 30 e tal processos decorrentes no Conselho de Disciplina e no Conselho de Justiça por causa de um Conselho de Arbitragem que está metido e está tudo sem saber fazer, ler nem escrever. E como é que estamos nesta história toda? Vamos acreditar num Conselho de Arbitragem assim? Que o outro Conselho de Arbitragem, que cometeu muitos e muitos erros, mas tinha uma coisa boa com eles, que procuravam sempre, que era a assertividade. E agora os árbitros não se revêem em nenhum árbitro, nem sabem como é que vão de pegar, por exemplo, num cartão amarelo ou num cartão vermelho. Portanto, trabalhava-se, dava-se formação. Agora não. Agora gasta-se dinheiro. Gasta-se dinheiro. E eu pergunto como é que é aquilo que eu já tenho vindo a falar já há bastante tempo, e tu já me conheces e tens acompanhado, como é que é possível gastar-se, por exemplo, 600 mil euros na formação de árbitros quando as associações de futebol não recebem nem um tostão? E tem uma academia de árbitros que é em Rio Maior, chamada uma Academia de Árbitros, e depois, o que é que acontece? Acontece que vão fazer cursos para Tomar, vão fazer cursos para o Luso, que vão gastar muito mais dinheiro. Há a cidade de futebol onde podiam, penso eu, quer dizer, isto era trabalho. Agora Jorge, não sei o que é que eles faziam tanto dinheiro, 10 viagens. Sim. Outra das perguntas que tu fizeste era se era verdade ou mentira a questão da divulgação antecipada das nomeações. Nós tivemos casos concretos. Nós, no passado recente, tivemos casos concretos que já se sabia muitas vezes quantos os árbitros que iam fazer o Porto, ou o Benfica, ou o Sporting, ou seja o que for, e por aí fora. Mas, obviamente, que se sabia porque diziam assim, olha, tu estás bem fisicamente, tu vais fazer um jogo de primeira, prepara-te, como se nós não nos preparássemos de outra forma, percebes? Portanto, e uma pessoa pode interpretar isto de várias formas, e era o que acontecia, Jorge, os jogos, outra pergunta que tu deixas no ar, o uso dos jogos no estrangeiro como fator de pressão, é verdade ou mentira? Os jogos de pressão é um espetáculo. Os jogos no estrangeiro é daquelas coisas que eu mais gosto de falar. Quando nós temos árbitros que já não são árbitros, quando temos árbitros que são árbitros da distrital, que não pertencem rigorosamente a nada e vão fazer jogos na Arábia Saudita, como VARs, eu pergunto como é que anda o nosso futebol. E para quê? Para silenciar aqueles árbitros, ou esses árbitros, que desciam ilegalmente. Porque nós temos casos, como o caso não é virgem, não é? Temos casos mais concretos, também públicos, que o que eles fizeram foi não
meter os tais processos que deveriam meter por causa de falsificações e por causa dessas coisas todas, porque na ata 17 eles disseram que não havia classificações e depois já houve falsificações. A TVI teve acesso a essa ata, portanto foi mais uma que eu mandei. Estou à espera, aconteceu este imprevisto, estou à espera de me pronunciar perante o relator do Conselho de Justiça. Quer dizer, e isto está tudo bem. E sabemos que, por exemplo, o Nelson Muniz, que é árbitro assistente do Distrital, que, como se diz na gíria, tinha levado 3 ou 4 mocadas, desceu divisão, mas disse, olha, tem calma. Pronto, se o rapaz teve calminha, e foi até às Arábias, foi lá passear um bocado, ganhar uns trocos limpinhos e está tudo bem. Portanto, que em vez de gastar dinheiro no processo, já lhe deu para pagar 1 ou 2 Apples que ia lá andar. Portanto, aquilo que eles fazem é a tal pressão para que as coisas corram todas bem e, entre aspas, falam com os árbitros relativamente a esse... Nós ouvimos os outros árbitros a falarem sobre isso, e eles têm um conhecimento muito maior do que o meu, porque eu nunca fui convidado para nada, portanto, acho que é por aí que eles silenciam os árbitros com as ilegalidades que cometem. Muito bem, Jorge, deixa-me só dizer que temos aqui já muitas perguntas, eu prometo que as vou lançar a toda a gente que as está a lançar, o João Paulo, já Carlos Ferreira, estão a lançar aqui muitas perguntas, eu mais à frente vou lançá-las, vamos só continuar a seguir estas 10 questões que ficam por responder na opinião de Jorge Ferreira, ou a verdade que ele gostava que fosse mentira depois do que ele, entretanto, divulgou na RTP recentemente, mas que também tem, por exemplo, quando esteve na Rádio Estádio durante muitos meses foi dizendo. Vamos ao ponto 5, a pergunta 5 por responder, o funcionamento do VAR e erros apontados aos árbitros, é verdade ou mentira? Ramon, fazendo fé nas pessoas, eu acho que é verdade, porque se nós tivéssemos um conselho de arbitragem, que viesse a público explicar o consumidor comum, dizer o que realmente, porque que aqueles 3 centímetros existiram, porque que aqueles 5 centímetros existiram, ou coisa ou não coisa, porque que apareceu um ecrã preto num lance, que foi o único caso a nível mundial que transformaram uma decisão correta para uma decisão correta. Foi em Portugal que aconteceu isso. Chegaram lá e disse, vai ver o ecrã. O árbitro chegou lá, viu o ecrã estava negro. Conclusão, isto é surreal. Isto, tu já estiveste a falar aí com malta e de outros países que não tem nada a ver, e isto de certeza que lá não acontece, aconteceu isto aqui em Portugal, num jogo. Quer dizer, e o árbitro, claro que foi pela decisão, fez fé no vídeo-árbitro, não é? Chegou lá, viu o ecrã preto, diz ele, pronto, então é porque eu é que realmente errei. E eu pergunto, se esse Conselho de Arbitragem, a grande palavra deles era transparência, eu pergunto, ou eu costumo dizer que fiz a 4ª classe feita à noite, ou eu não percebo mesmo nada disto, ou então não sei o que é transparência. E eles chegavam, sim senhora, a cada jornada, não é fazer como fazem alguns dirigentes que dizem que vão falar passado não sei 50 jornadas e não sei o que mais, e como fizeram no passado, mas aquilo que deveriam fazer era a cada, por exemplo, 5 jornadas, mas não era só para o Benfica Porto Sporting. Não, era para todos, porque o Boa Vista, o Vitória, eu estou a dizer Vitória, porque eles não gostam muito que digam Guimarães e que digam Setúbal, o Vitória e por aí fora, Passos Ferreira, etc. Porque essas equipas merecem, ainda ontem estávamos a ouvir
os 4 comentários, não é? Os 4 comentadores que estavam a falar dos direitos televisivos. O problema está aí, o problema é que isto mexe muito dinheiro. E quando isto mexe muito dinheiro, depois qual é o mais fácil? Ir para os pontos mais fracos. E por isso é que eu digo, deem arbitragem aos árbitros. Não ponham os clubes a fazer a votação para os árbitros. Porque eu depois vou ter que fazer o jeitinho para... É? Deixa-me só dar aqui uma nota disto. O Carlos Lopes está a dizer que te conhece há algum tempo, que és um homem verdadeiro, só que está a perguntar porque é que só agora é que estás a denunciar isso. E o Francisco Oliveira, que eu também conheço bem, trabalhou comigo no Boa Vista, um abraço para o professor Francisco, está a perguntar porque é que só agora é que vieste denunciar estes casos. Eu posso dizer de experiência própria, que não é só de agora, já há mais de 1 ano e meio que o Jorge tem vindo a denunciar em várias plataformas e de várias formas este tipo de casos, e aliás já vai para 2 anos, acho eu, que incitaste os primeiros processos de denúncia, portanto explicar isto às pessoas, porque há quem pense que tu só agora é que estás a falar nisto, mas não é o caso, não é? Obviamente isto é um processo que está a decorrer, é um processo que decorre já há muito, muito tempo. Foi o meu processo, foi através do meu processo. Tem mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Pronto, por aí. Muito mais de 2 anos. Depois acontece que eu denunciei logo as ilegalidades naquilo que me tinha tocado a mim, que é aquilo que estava. Entretanto, existem mais ilegalidades deste Conselho de Arbitragem, e isto, como vocês sabem, isto demora tempo, isto demora o seu tempo. E eu, como disse, e até disse ao meu advogado aqui há tempos, que estava cansado disto, e ele disse, você não está cansado, você ainda está a começar, porque você não consegue que a sua voz se cale, porque você tem razão, e você, quando tem toda a razão, está sempre está sempre no ativo, sendo a verdade, sempre a verdade, porque é assim, porque tudo aquilo, e para responder ao Carlos Lopes, um grande abraço também para ele, tudo aquilo que eu fui, foi sempre pela verdade, e se é verdade, a verdade tem que vir ao de cima. Sim, mas não começaste agora, isso é que era o ponto que eu queria deixar. Isto já vem desde a altura que eu disse. Só que isto como leva várias coisas. Porque o que é que eu fazia? Eu recorria de uma sentença, ganhava, por exemplo, na primeira, só para dar uma situação, o Conselho de Justiça dá-me a razão e diz assim, anula-se a classificação. Anulando a classificação, tem que se anular a classificação de todos os árbitros. E o que é que eles fizeram? Retificaram a classificação. Portanto, retificando a classificação, já teve que haver outro processo. Foi quando eles só subiram 2 ou 3 centésimas, ou não sei o que mais. Portanto, que foi contra, neste caso, um conselheiro, um vogal do Conselho de Arbitragem, por causa da lei da incompatibilidade, que só tinha o irmão, e tem lá o irmão na primeira divisão, e ela decide eleições dos colegas de equipa, dos colegas de profissão do irmão. Estava a falar do Paulo Costa e do Rui Costa. Exatamente. Portanto, isso é... Só para deixar claro a quem nos segue, que já, felizmente, são muitos. Deixa-me só dizer uma coisa, Jorge, já aqui, mais uma vez, há muitas perguntas, eu agradeço a todas, são mesmo muitas, vamos deixar para a parte final, porque o Jorge está aqui a seguir uma linha que acho que interessa a todos, e vão colocando as vossas perguntas, que eu vou lançá-las. Jorge, árbitros que chumbam nas provas físicas, mas que mesmo assim continuam na primeira divisão, isto é verdade? Isso foi verdade, e até há provas, repara, isto uma pessoa pode chumbar nas provas físicas, é perfeitamente normal. Só que depois não consegue, bom é repeti-las. Mas depois a repetir, às vezes tiram ali mais 5 metros, entende? Ou 10 metros. Quando deviam fazer 60 metros, fazem 50. Mas isso é com a conivência de todos, é o que acontece. Isso é verdade. Muito bem, Jorge. Mais uma questão é, há favorecimento de alguns árbitros em detrimento de outros no atual sistema de arbitragem? Há provas disso? Nós temos coisas à vista. Eu pergunto, porquê que o Rui Costa, nada contra o Rui Costa, nada contra nenhum árbitro, atenção, isto não é nada contra nenhum árbitro,
só apita jogos à sexta e à segunda. Porquê que só 2 ou 3 árbitros é que fazem jogos? Pergunto, porquê que quiseram diminuir o quadro e aumentar o quadro para mais um elemento, que agora que é 21, que é o Carlos Xistra, que são 21 elementos, e são 40 assistentes quando eles queriam fazer quase equipas fixas, que as coisas não batem certo. Portanto, isto aqui, obviamente, que eu arriscaria-me a dizer que não sei se isto irá haver descidas, não sei se vai haver classificações, porque nós já não sabemos, porque eles alteram as coisas todas de tal forma, bem sobre o presente. Se calhar vai ser uma oportunidade para isso. Não é? Mas, quer dizer, isto vai, não se sabe ainda, isto infelizmente, isto que aconteceu para o Conselho de Arbitragem foi como quem as pôs no altar, foi a maior sorte do mundo. Porquê? Para não ter que decidir isto agora, aquilo que decidir vai ser... Claro. E até vai ter que ser bem aceito, porque no fundo... Pois, porque foi por causa disso, foi não sei o quê, foi não sei o que mais... Não vai ser possível criticar, não vai ser possível criticar. Exatamente. Jorge, e mais uma vez peço a todos paciência, há aqui muitas perguntas, nomeadamente por causa do jogo do ecrã desligado, do ecrã negro, já lá vamos. A revisão das notas sem critério e por amizade, existe? É verdade? É uma prática? Revisão das notas dos árbitros, claro. Repara uma coisa, quando quem nomeia nunca pode decidir, percebe? Só que o Conselho de Arbitragem no início sempre disse que iam ser todos uns, e esse até tudo um, portanto que foi quando nós começamos logo a perceber o que é que ia ser uma secção não seccionada, falava-me aqui a palavra. E quando nós chegamos a esse ponto, percebemos o que realmente se vai pensando. Estavas a falar, Jorge, não te quero interromper, mas da intervenção, por exemplo, nomeadamente do Paulo Costa na questão das classificações. É público, é público. Percebes? Pelo menos nas minhas foi o que aconteceu, percebes? Isto está tudo entregue, está tudo entregue à Procuradoria-Geral da República. Tu entregaste? Está tudo entregue, agora eles que investiguem. E tu já foste ouvido pela PJ, já disseste isso de forma clara. Sim, já disse isso, portanto, agora é deixar seguir a Procuradoria, deixar os trâmites legais. Nem me convém estar muito a falar de coisas, eles é que estão a investigar. A questão que eu quero frisar é que há muita gente, por exemplo, que me diz a mim, já me dizia quando estavas na Rádio Estádio, que é bonito falar aqui em público, mas que devia de ser nos locais próprios. Dizer que já foi falado nos locais próprios e que já foi tudo passado às autoridades. Agora, as autoridades têm que investigar. E dizer também, que é importante, eu sou muito amigo do Bruno Prata, gosto muito dele, companheiro jornalista, o facto dele dizer que tu és bom árbitro ou mau árbitro, ou que foste bom árbitro ou mau árbitro, isso é a opinião dele, tem direito a ela, atenção, como nós achamos que um jogador é melhor ou pior, e isso não tem nada a ver com isso que estamos aqui a falar. Portanto, íamos neste ponto da revisão das notas sem critério, com a intervenção de pessoas que não deviam intervir. Sim, mas eu estava a dizer da questão do Bruno Prata, só estou a dizer que o Bruno Prata começou a entrar, entrou de uma maneira agressiva, mas depois saiu de uma maneira mansinha, porque quando ele percebeu que realmente havia outras pessoas, percebes? Que havia outras pessoas... E é isso que eu quero denunciar. Eu digo que tu reconheces isso, ele tem direito a dizer que não gostava de ti como árbitro. Obviamente, mas ele e muita gente, isso faz parte. Isso não podemos, aliás, eu gosto mais de um jogador do que de outro, ou um treinador do que outro, isso não tem nada a ver. Exatamente. E ele está no direito de dizer isso. O que eu digo é que uma coisa é as queixas e as denúncias de falsificação e de corrupção, outra coisa é se um só era bom árbitro ou mau árbitro, isso é outra história. A falsificação de documentos, presumo que seja verdade, porque tu denunciaste isso nos locais próprios. Com provas. Estou entregue. Portanto, é uma pergunta sem resposta devido ao silêncio do Conselho de Arbitragem, não é? Nomeadamente, obviamente.
da tal lata ilegal, não da 36, da outra, que falamos muitas vezes. A 36 vai entrar hoje. Exatamente, mas que nunca houve uma resposta cabal do Conselho de Arbitragem em relação a essa ata ilegal das classificações, por exemplo. Não, porque aliás sabes que a Procuradoria-Geral da República veio a dizer que estão a investigar denúncias que foram feitas por mim, portanto Aliás, eu lembro-me da questão do Dr. Macanhos, por exemplo, dar aqui o mérito, ter dito que se os clubes quisessem no início desta época podiam impugnar as provas e podia não haver campeonato porque na verdade não existiam classificações válidas. O que é certo é que não se fez nada, mas havia base legal para seguir essa situação se as pessoas assim o entendessem. Pronto, Jorge, vamos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a esta questão da verdade que tu preferias que fosse mentira e das perguntas para responder, antes de irmos. Sim, tranquilo. Não, está tudo tranquilo, pode continuar. Sim. Ora, muito bem, vamos então às perguntas do público, são muitas, eu bem prometi que lá íamos e estou aqui a puxar para cima porque realmente são muitas. Ora bem, o João Paulo tem aqui uma pergunta difícil, mas que eu sei que não tens problema nenhum em responder. Ele pergunta se quando estiveste numa ativa alguma vez foste aliciado para beneficiar alguém. Ele pergunta se diretamente foste alguma tentativa, alguma maneira. Isso é uma daquelas perguntas que eu costumo dizer que é as perguntas da praxe. Não é? Isto há muitas tentativas de aliciamento. Às vezes indiretamente, outra vez de outras coisas, portanto não... Toda a gente passa, todo o árbitro passa por isso. Todo o árbitro passa por isso, portanto, até mesmo o meu tio, ou o meu pai, ou o meu irmão, ou seja o que for, olha, vê lá e tal, não sei o que, mais pronto. Mas pronto, diretamente não. Ora bem, José Carlos Ferreira faz aqui uma pergunta muito pertinente. O mal da arbitragem portuguesa é falta de formação ou a ingerência da parte dos dirigentes? O que é que tu achas? Ou se calhar as duas coisas. Eu acho que é a parte da ingerência dos dirigentes. Porque aquilo que eu acho... se houvesse formação, se houvesse academia de arbitragem, se soubessem, nós não nos podemos dar ao luxo de deitar, de descartar árbitros que foram internacionais, que tiveram em mundiais, que deram uma bagagem muito grande à arbitragem portuguesa, e nós não contamos com eles para a formação. E repare, e se isto parte por onde? Parte pela base. E se não houver a formação da base, e se não houver a formação dos dirigentes, e se não houver os clubes a impor os dirigentes, que aí é o que está o grande problema, é que o Porto pede para pôr lá o senhor fulano tal, o Benfica o Salicrano tal, se meter nisso, o Sporting não sei o quê. Quem são esses clubes? Os clubes têm o poder. Portanto, se entregar a arbitragem, que eu acho que até eu era apologista, que agora viesse, por exemplo, uma empresa qualquer do estrangeiro, ou seja, que viesse, chegava aqui e dizia assim, é assim, temos estes dados, não estou a dizer que era para sempre, mas a retilínea, quem é que temos? Olha, nós tivemos um alegário em crença, por exemplo, independentemente de ser bom, fraco, não estamos aqui a falar da qualidade de árbitro. Foi um árbitro que esteve no Mundial, apitou 3 jogos no Mundial, fez uma preparação muito grande, que é feito dele, está na APAF. Foi agora para a APAF. Dá formação de campo? 0. O João Capela foi um árbitro que foi o que é feito dele. E se nós formos a ver por... Não é? Se formos a ver pelos nomes, o Pedro Proença... E é apresentado ali. Não é? Sim. Quer dizer, mas conforme esses, temos muitos. Agora, vamos fazer a formação. Vamos trabalhar a formação. Falta a formação dos árbitros, então aqui. Falta a formação dos árbitros. E quer dizer, e se não houver, mas sem ilegalidade, sem as amizades, sem... quer dizer, sem... eu costumo dizer, eu estou a falar agora assim, e às tantas as pessoas podem dizer já, mas tu como é que tu subiste? A minha sorte, quando eu subi, foi quando foi disputado o apito dourado. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que as notas foram todas lá, era o que dava. Pronto, foi o que deu. Tive a felicidade de fazer 2 ou 3 anos muito bons, e subi, cheguei à primeira divisão e mantive-me. Portanto, factos. Porquê? Porque as coisas tornaram-se todas muito direitas. Não havia jogos de cintura.
Como eu tive um diretor que me disse que, sabes como é, às vezes tem que fazer jogos de cintura. Para não descer uns, tens que subir outros, percebes? Portanto, e é isso que é isso que se passa outra vez. Outra vez. Portanto, creio que tem que se fazer uma própria gestão também de recursos humanos. Sabemos que isso não é fácil e tudo que seja classificativo, acho que tem as suas... Tem os seus contras, tem os seus prós, tem os seus contras, tem tudo bem. Agora, não pode dizer assim, este ano não há classificações e depois haver classificações. Claro. Mas que andamos a brincar aos toys ou como é? Jorge, já vou para uma pergunta do Ricardo Monteiro da Silva, mas por causa disto tem gerência dos dirigentes, o que é que te pareceu a decisão do presidente do Sporting Clube Braga de proibir todos os funcionários do clube, jogadores, treinadores, etc., de falar sobre arbitragem? Parece-te um bom caminho, se for cumprido? Estratégia, na minha opinião. Acho que verdade, era bom. Acho que todos os e aqui um abraço também ao Cosmo, que foi um pioneiro neste tipo de trabalhos de conselheiros de arbitragem. Agora isso do Braga, creio que a estratégia, creio que o Braga no fundo já tem também o campeonato feito. Agora, mas isto agora vai ser tudo mudado. Isto até esquecer aqui um bocadinho esta parte do coronavírus. Vai mudar muita coisa. Acho que... Ora bem, Ricardo Monteiro da Silva, um abraço para ele também. Gostava que tu te pronunciasses. O que é que tu achas verdadeiramente da qualidade da arbitragem portuguesa? Olha, acho que é boa, só que não estão a deixar ser árbitros. Os árbitros não estão a ser eles a arbitrar. Isso quer dizer o quê? Os árbitros não têm a paixão da arbitragem. Neste momento estão lá por somente para ganhar uns trocos e para ganhar dinheiro e mais nada. Ganhar dinheiro entre aspas, legal, como é óbvio, não estou aqui a dizer nada. Mas o que ganham por apitar. Exatamente. Deixaram de ter prazer, a maior parte deles, deixaram de ter prazer de arbitrar, porque não se revêem, não sabem o que é que eles, muitas vezes, o que é que estão a fazer lá dentro. Não sabem se vão pelo VAR, se vão sem o VAR, e depois há uma diferença, uma discrepância tão grande do mesmo árbitro num jogo da Primeira Liga para um jogo da Segunda Liga. Estar à espera, via-se os sinais que eu acompanhei, como sabes, muitos jogos da Segunda Liga, estarem à espera dos sinais de... deixa ver se há o feedback do lado de Deus ou não. Não estão aquela decisão. O feedback de Deus é o VAR, não é? Pois sim. Os árbitros agora, em vez de tomarem uma decisão, principalmente de segunda liga, ficam sempre à espera que haja alguém que... Exatamente, que haja sempre ali qualquer coisa. A decisão. Exato, e portanto, eles não conseguem tomar aquela decisão deles próprios. Aquela decisão deles próprios eles não a conseguem tomar. E acho que é aí que está o grande... um dos grandes problemas disto. Ora bem, o António Vasconcelos pergunta qual é o jogo do ecrã preto e o Tiago Quaresma também diz: este episódio do ecrã desligado no VAR é demasiado grave, que passou em branco, porque é que não houve nenhum esclarecimento da Federação como já houve em alguns jogos? Primeiro, qual foi o jogo, se é que podes dizer? Não posso. Pronto, não podes dizer. E pergunta ao Tiago Quaresma porque é que não houve esclarecimentos da Federação como já houve noutros casos. Porque se calhar era assumir uma coisa muito má, não é? Exatamente, era assumir o primeiro erro que houve em Portugal... em Portugal e no mundo inteiro, que uma decisão correta passou por uma decisão incorreta. Portanto, isto é único. O árbitro assinalou um pontapé de penalti. E era penalti. O árbitro achou que o VAR achou que não era. Pronto, foi ver. Chegou lá, tinha o ecrã preto. Quando foi a ver, o árbitro foi pelo VAR. Disse que não era penalti. Não pode dizer aqui, mas pode dizer às autoridades e a Federação também se pode... Sim, já está dito. E a Federação exatamente. Só que é só... Exatamente.
pode e deve pronunciar-se sobre isso. Ora, muito bem, o Ricardo Sobre Silva, isso e sobre outras coisas. Não é? o Ricardo Silva lança aqui uma série de questões que também são do João Paulo. Porque é que os árbitros não têm direito a explicar as suas decisões à sociedade? Diz ele também porque é que são tratados como agentes secretos, pessoas que não se podem pronunciar acerca da sua função, e o João Paulo acrescenta porque é que não há conferência de imprensa antes e depois dos jogos com os árbitros. Ou seja, vai dar tudo ao mesmo, porque é que os árbitros não podem falar, e Jorge, convém lembrar aqui as pessoas que nem no Facebook os árbitros podem falar nada, não é? Sim, isto aqui é uma ditadura. Mas relativamente a isso, há umas diretivas da FIFA que proíbe os árbitros de falar portanto, depois de jogos, antes e depois de jogos. Só em casos mesmo excepcionais. Não invalidou o Conselho de Arbitragem mandasse alguns árbitros falar para pedir desculpa disto ou daquilo. Do VAR, sim, porque dava jeito. Ou a PAF, como também deu jeito desta vez. Portanto, agora, eu, na minha opinião, acho que deveria, já que há um canal 11, e para nós todos tentarmos perceber, vir dizer de qualquer árbitro, não é do senhor José ou do senhor Manuel, não, é de qualquer árbitro, nos erros principais dos jogos, porque eu não tenho que estar a ouvir os Rodolfos Reis, ou os Pedros Guerras, ou os Manel Serrões, ou seja o que for da nossa vida, falarem de arbitragem. Ainda ontem o nosso colega estava a dizer que não é médico, não é? E que, portanto, não se pronuncia sobre a medicina, não é? É como eu sou capaz de saber esfregar das massagens que eu levei, sou capaz de saber fazer umas massagens, mas a de medicina não percebo nada. Agora, põe-se os tais começos a sermos de tal forma intoxicados pela decisão errada, não é? Pela decisão errada. Espera aí que eu acho que saí de cena. Não, tá. Porque que as decisões erradas, perdi-me aqui um bocadinho da porque é que as pessoas não vão. A Federação tem tantos elementos, tem tantos canais de informação. Sabemos que a nível de comunicação social é uma potência, sabemos disso. Mas porquê que não explica a nós que somos os consumidores comuns do futebol, somos nós o adepto, somos nós que queremos saber porquê que aquele árbitro assinalou assinalou um penalti contra o Benfica, que existe uma falta antes, e logo a seguir o outro árbitro no jogo do Porto, com coisa que existe um encontrão também, e já se assinalou o penalti. Quer dizer, isto é que as pessoas querem perceber. E porquê que depois, nos tais polos ditos profissionais, que recebem, a quantia que recebem, que são 2.500 euros, mais 500 euros subsídio de treino, depois fizeram o jogo durante a semana, perda de salário, mais uma, e depois mais o jogo, quer dizer, é um bom salário. E não vem, e nós que pagamos para isto tudo, não estou a dizer o contrário, por amor de Deus, que bem haja, acho que é pouco, mas ao menos merecemos uma resposta. O adepto paga o bilhete do Boa Vista, ou do Leixões, ou do Vitória, ou do Braga, ou seja de quem for, tem o direito de saber porque que aquele gajo assinalou aquele penalti e não assinalou aquele. Pergunto eu. Jorge, uma pergunta do Pedro Adães, muito interessante. Achas que as comunicações entre os elementos da equipa de arbitragem durante os jogos, nomeadamente nos lances passíveis de análise do VAR e à VAR, deveriam ser públicas? Numa altura pensou-se que iam ser, mas depois deixaram de ser. O que é que tu achas? Deviam ser? Sim, completamente. Eu acho que as filmagens de lá dentro, na cabine, que deveriam ser públicas. E acho que a conversa também deveria ser pública. Não sei
ao certo qual é a diretiva, mas acho que tem que caminhar para isso. Conforme isso, muita coisa. Quem não deve, não teme, não é? Quem não deve, não teme. E o meu receio é que o VAR tenha vindo matar um pouquinho a paixão do futebol. E nós sabemos que nós somos pioneiros, de certo, um bocadinho nisto. Quando existe uma lei, nós somos logo os primeiros a saber como é que temos que contrariar. Portanto, nós nisso somos pioneiros. Mas nós devíamos ter um bocadinho mais a mentalidade dos países nórdicos, não é? Que aquilo é muito, leva coisas muito mais a sério, que é ando a 120, não saem de 120. Mas acho que nesta parte de videoarte, já que existe, eu recordo que antigamente também havia artes de baliza e terminaram. Recordam-se disso? Claro. E eu, quando disse assim, não sei até que ponto é que o vídeo-árbitro irá ter pernas para andar. E as pessoas disseram-me assim, tu és maluco, está muito dinheiro investido. Está, mas também está a estragar muito dinheiro. E, portanto, estamos aqui a falar, e depois fomos fazer, a nível geral, um apanhado disto tudo, vamos ver como é que as coisas são, mas o porquê... Já está por afinar. Ora bem, tens aqui mais uma pergunta muito interessante do Marco Mendes, e tu já falaste sobre isto algumas vezes. Os presidentes da arbitragem distrital foram ao longo dos anos coniventes com estas ilegalidades, está ele a perguntar. Eles viam os seus árbitros descerem divisão e esses mesmos árbitros queixaram-se aos seus conselhos e nada fizeram, nunca denunciaram. Porquê? Um abracinho, Marquinho, meu amigo. Parece quase aqui o Paulo Futo. Grande Paulo, um abraço para o Paulo também. Um abraço para o Paulo também. Aquilo que o Marco está a perguntar é que passou-se isso comigo, que no ano anterior houve bastantes descidas de árbitros assistentes de Braga, e então Braga fez um barulho muito grande, a Associação de Futebol de Braga fez um barulho muito grande, e Braga e mais um ou dois distritos, acho que foi Porto também, e então aquilo retificaram ali qualquer coisas, e a conclusão que até nesse ano tinha descido o Paulo Batista, depois já não desceu, conclusão, só desceu um árbitro e subiram dois, pronto, enfim. E depois, seja, no ano... pactuaram com essas... Exatamente, fizeram tanto barulho de tal forma, era aí onde é que eu queria chegar, fizeram tal barulho de tal forma que conseguiram que aqueles seus árbitros, no cômputo geral, pronto, se safassem. Depois, quando acontece uma ilegalidade mesmo muito grave, que foi quando eu desço divisão, eu e um árbitro assistente de Braga... Aí a Associação de Futebol de Braga não tomou nenhuma atitude. Eu falo com o Conselho de Arbitragem de Braga, com o seu Presidente, e digo assim, eu e o meu colega, Sr. Presidente, como é que é? Está aqui isto, assim, isto é tudo ilegal. Diz ele, Jorge, olha, eu não posso falar nada, porque eu tive saldo positivo, desceram 2 e subiram 3. Ou seja, e eu perguntei onde é que está a verdade desportiva então nesta porra toda, não é? Então onde é que está a verdade desportiva? Portanto, e é por isso que eu digo que, claro que sim, que eles são coniventes, são tão coniventes porque a resposta está aí dada. Se tivesse algo positivo, não fazem barulho. Se tivesse algo negativo, eles dizem assim, não te preocupes que para o ano meto o internacional. E é assim que se joga com as associações. Percebes? E os árbitros é como as peças desses xadrez do interesse. Exatamente, e os árbitros são peças desses xadrez e não sei o quê e tal, e depois eu encosto-me ali ao doutor, ou ao professor, ou ao Manel, ou ao Quinho, ou não sei o quê, pronto, e continua-se assim, e vai-se andando assim. E vai-se andando assim, e com muitos dinheiros aí por fora, quando não se fala, que aqui um bocadinho a resposta já é Carlos, que era, esse dinheirinho era para a formação. E era para pegar nestes árbitros com experiência e levá-los aos centros de treinos, e pô-los lá a treinar e dizer, olha, não é assim. Eu costumo dizer que eu fui fazer um jogo, e eu já disse isto uma vez, e torno a repetir e continuo a dizer muitas vezes.
Eu aprendi mais em 10 minutos com o falecido, que Deus o tenha, Paulo Paraty, em 10 minutos num jogo que ele foi ver, Paços de Ferreira com Vitória de Setúbal, em termos, não foi faltas, não foi penaltis, não, foi em termos de colocação, em termos de mostragem de cartão, em termos dessas coisas todas, aprendi mais ele do que o meu técnico de arbitragem. Portanto, só para teres uma ideia, onde é que estava esse povo? Esse senhor, infelizmente, que Deus o tenha, foi proibido de entrar no centro de treinos. E agora quem vai ao centro de treinos, por exemplo, o de Braga, é um árbitro que teve sempre para descer da terceira divisão nacional, que não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento de nada. É só isso que fico assim um bocado revoltado. Muito bem, Jorge, vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Um abraço ao Paulo Lopes e ao Rui Matos Pereira, que mandaram um abraço para os dois. O António Vasconcelos perguntou porque é que não havia conferências de imprensa, tu já respondeste, dos árbitros, ele já respondeu. O Vítor Ferreira diz, o mal da arbitragem é não ser autónoma, existe alguma possibilidade de um dia o ser? Abraço da Suíça para os dois, um abraço para a Suíça também para o Vítor. Ou seja, que também conheci em Faf, um abraço para ele. Portanto, Jorge, acreditas que o caminho era este, ser autónomo? Quando ele diz autónoma, presumo eu, até fora da Federação Portuguesa de Futebol, não é? Seria isto? Sim, completamente independente. Eu creio que sim. Eu acho que ao dinheiro que se vai gastando a nível repara uma coisa, a arbitragem nunca teve tanto dinheiro como tem agora. Estamos a falar em 4 milhões ou tal mil euros. Quer dizer, são 4 milhões, é muito dinheiro. Para gerir 70 árbitros. Ou 100 árbitros, ou seja o que for. Eu pergunto, 5 pessoas ou 10 pessoas, mas vou falar pelos profissionais. 5 pessoas no futebol profissional e cometem tantas ilegalidades, com tanto dinheiro à sua disposição. Eu contratava logo 2 ou 3 advogados, ao menos que percebesse um bocado disto, que era para não meter, para não cair tanto no ridículo. Agora, eu era apologista, sim, como o Vítor disse, e bem, se havia essa possibilidade. Eu era claramente que era apologista disto. Só que eu não sei como é que isso funciona em termos de lei, em termos de regulamento, em termos de... Eu acho que isso... eu sei que o orçamento do Conselho ultrapassa autonomia muito, para fazer mesmo. Coisa. Não, já tem poderia. Agora, eu gostava que fosse. Agora, isto passa por uma coisa agora, obviamente. Eu acho que isto passa por começar praticamente do zero. O doutor Fernando Gomes inteirasse perfeitamente, porque o doutor Fernando Gomes tem crédito para 10 anos, pelo trabalho desenvolvido porque o doutor Fernando Gomes é daquelas pessoas que acredita nas pessoas e depois o que é que acontece? Não quer é que haja barulho. É só para teres a noção é que quando numa entrevista que eu num comentário meu na antiga Rádio Estádio, ele procurou logo saber, porque eu vinha saber depois que havia, nos meus comentários, que havia já a passar pelos WhatsApps, por eles todos, para saberem aquilo que eu tinha dito. E imagina que ele pediu esclarecimento a uns, a outro. E depois o que é que acontece? Acontece que há um núcleo duro no Conselho de Arbitragem, que são aqueles 2 ou 3 árbitros, percebes, fortes, estás a perceber, que lhe vão contar as coisas como elas são. À maneira deles. Não, Sr. Presidente, isso está tudo bem e tal. E depois o que é que ele fica a saber? Os outros árbitros estão calados porque querem que a vidinha todas dele corra. Se descerem, vão para a Arábia. Portanto, vão para as Arábias, vão estar tudo bem. Eu sei que o dinheiro não falta. Dinheiro não falta, não é? Aquilo é a resposta que diz, é que vão para a frente, que nós dinheiro nós aguentamos. Mas as coisas não podem ser assim.
Muito bem, Jorge, temos que avançar porque há muitas perguntas, eu não queria deixar ninguém para responder e estamos na reta final. O Miguel Ferreira fala aqui de uma coisa que há pouco, Secretas Escobar foi uma peça criada por quem tem poder para auxiliar a falta de verdade desportiva. Já disseste que não, que até era para auxiliar a verdade desportiva, mas que é preciso ser muito mais afinada. Depois, o Carlos Barbosa pergunta se ao entrarmos na formação, depois se a pressão dos ditos grandes é que vai fazer com que gente controlada por eles faça a formação e que isso venha a estragar tudo. Também penso que não, é a minha opinião. Acho que tem que se formar mesmo e não ter. Agora é óbvio, nós sabemos que quando houver. Sim, mas quando houver meios, repara uma coisa, cada vez mais os clubes trabalham tão iguais uns como aos outros, não é? Cada vez mais. Portanto, mas nós não podemos estar aqui a dar condições a uns árbitros de Viana do Castelo, por exemplo, a dar uma formação de uma determinada forma ou a dar uma determinadas condições, porque tem X árbitros em tal lado, e um da Guarda que só tem um árbitro, mas que tinha alguns que poderiam se enganar, mas não dão condições porque é muito longe. Quer dizer, não, vamos todos criar todas as mesmas condições. E acho que a formação passa por aí, passa por não dizer... como é que uma pessoa com um miúdo de 14 ou 15 anos vai dizer, olha, tens de sentir pressão para o Benfica ou sentir pressão para o Porto? Não, longe disso. O sonho de qualquer árbitro é pisar os grandes palcos. Claro. E tenho a certeza que qualquer árbitro que vá fazer um jogo desse, ninguém fica mais triste do que ele se errar. Isso, ponto. Muito bem, agora, Jorge, a nível de pressões, creio que, antes pelo contrário, que baixava muito esse tipo de situações. Acho que baixava sim isso muito. Jorge, tens o Pedro Gonçalves a perguntar o que é que, no fundo, se és a favor do sorteio, não é? Ele está a perguntar se não era melhor sortear logo árbitro A para B, C, D logo no início e acabar com as nomeações e com árbitros atribuídos. Já se experimentou não assim, como ele está a dizer no início da época, mas já se experimentou com tudo, acho eu. Mas ele, no fundo, quer saber o que é que tu és apologista. Não, eu sou apologista e já disse isto, e disse isto logo na altura, e para mim isto é que é profissionalismo, que passa pelo seguinte: eu saber, por exemplo, que 2-8, vamos imaginar que eu tenho um jogo daqui a 8 dias, Benfica-Porto, ou Paços Ferreira. Vamos inverter. Para não falar dos grandes, vamos inverter. Boa Vista, Vitória de Guimarães. Um jogo. Ora bem, tenho que ter um treinador comigo a dizer que, basicamente, o Boa Vista joga assim, o Vitória joga assado, os cantos, se fazer o scouting como eu fazia, eu sabia, se eu fosse fazer um jogo, seja ele qual for, eu sabia se batia ao primeiro poste, sabia se batia ao segundo poste. Por exemplo, estou a falar de coisas e eu não era profissional. Isso é profissionalismo. E ver 1 ou 2 jogos, como as equipas fazem. Portanto, eu aí sim era apologista e as equipas também saberem quem era o árbitro que ia fazer o jogo uma semana antes ou 4 dias antes. Porquê? Porque os próprios jogadores e as próprias equipas técnicas também trabalham os árbitros. Não é saber no dia do jogo, de manhã, às 10 da manhã, que quem o vai arbitrar que é o fulano tal. Quando nós temos que preparar uma equipa, sabemos se o árbitro é rigoroso tecnicamente, ou se é rigoroso disciplinarmente, ou se... portanto, ou se deixa até falar mais um bocado com eles ou não, percebes? Portanto, há várias formas, cada um tem o seu método de arbitrar. Portanto, eu também tenho como jornalista, as minhas informações. Chegou-me aqui uma informação interessante que vou deixar para a última coisa, e portanto eu peço que fiquem connosco, porque o final, prometo, vai ser muito bom. Ora, muito bem, vamos às perguntas. O João Paulo e o Pedro Correia são 2 grandes leixonenses, grandes amigos. Um abraço para os dois. Pedro Correia está-nos a seguir em direto dos Emirados Árabes Unidos, portanto, um abraço para lá. O João Paulo, Jorge Ferreira, uma breve palavra sobre a tua passagem no Leixões, e o Pedro Correia pergunta também, no fundo, qual foi a tua função e quais eram os objetivos quando estiveste no Leixões?
Passou muito, engrandeceu-me muito a minha passagem pelo Leixões. Foi a convite de um amigo que conheci no futebol, foi o André, e o objetivo e o trabalho estava a ser bom, porque se repararmos, o Leixões nessa época, a nível de cartões, começou a diminuir bastante, começou a ser muito mais, entre aspas, educados. Não havia as tais multas que tanto se pregoava nessas situações. Estava lá, sim, também para receber os árbitros, fazia parte da estrutura para fazer o acompanhamento às equipas de arbitragem, observadores, por aí fora, dava a formação aos jogadores, discutíamos os lances, o porquê que ele fez aquilo em vez de ter feito aquilo, para ter cuidado, fazer muito trabalho de prevenção, cuidado por acaso o árbitro até está de costas, mas poderia-se ter visto aqui um cartão vermelho, um cartão amarelo, e aquele jogador já não fazia aquilo. Recordo-me numa altura o Luís Silva, estava um jogo estava o Leixões empatado, creio eu, e o Luís ali sempre a discutir com o árbitro, a perder tempo, e eu depois cheguei ao final do jogo e só lhe perguntei ao Luís: sabes quanto tempo é que tu perdeste? 2 minutos e 15 a falar com o árbitro. E esses 2 minutos e 15 é quase que marcavas o golo. Percebes? E portanto, se foram pequenas situações em que uma pessoa faz e depois, curiosamente, dois jogos a seguir ou 3, acontece uma coisa dessa, acontece uma falta que para ele não era, e aconteceu, e aquilo depois deu o golo, e ele até se virou para a bancada e disse: foste tu. Portanto, são essas coisas que a minha passagem por Leixões agradeceu-me, porque eu não sabia, não conhecia o que era a realidade de equipas de futebol, mesmo por dentro, fez-me crescer muito, deu para perceber muita coisa, e fez-me crescer como homem, e sinceramente gostei. Saí por outros fatores, mas está tudo bem, e outras oportunidades surgirão, como já surgiram, mas infelizmente há pessoas que não têm palavra, mas aí depois é para outra coisa mais à frente. Há de ser falado, isso é certo. Há de ser falado. Final, dizer, o Augusto Patronilho fala aqui porque é que os árbitros deixam muitas vezes os fiscais de linha serem eles, entre aspas, a apitar, mas tu já respondeste a isto na questão do VAR, que os árbitros estão mais inseguros e preferem deixar a decisão para outros, a tal voz de Deus que tu falavas há pouco. Portanto, o Pedro Gonçalves também te pergunta o que é que achas das comunicações do VAR serem abertas. Tu já disseste que achas bem, que portanto também já respondeste. O António Vasconcelos diz: qual é a diferença de ir para o balneário no intervalo num jogo da segunda Liga e num estádio dos 3 grandes? Há pressões? Que tipo de pressões? Um abraço aos dois pelo excelente programa, um abraço ao António Vasconcelos. Ou seja, é diferente, Jorge, apitar um jogo de segunda Liga, a pressão é diferente. Não é? Depende do estádio, mas não há pressões, porque assim, existe ali a polícia. Agora sabemos que há situações que até a própria polícia, até os próprios delegados do jogo, é diferente tu ires fazer um Sporting com o Tondela ou com o Arouca, como aconteceu aquela situação, de fazeres um Benfica-Porto, porque já estão lá muitos mais pessoas, entendes? Portanto, o que é que acontece aqui? Acontece aqui uma situação que é essas pressões, existe aquela boca, aquilo, ou não sei o que mais, ou foi penalti ou não foi penalti, mas isto já está a acontecer agora, principalmente nessas equipas, que já que tem o VAR, aparece logo a dizer que era penalti e que não era penalti. Acontece no Campeonato de Portugal, acontece no Distrital, acontece em todo Exatamente. Agora, gostava só de dizer aí uma coisa ao Patronilho, ao Augusto, que ele estava-se a referir, e isto é totalmente diferente, e é uma diferença muito grande entre o futebol profissional e o futebol não profissional, e ele sabe disso. E o que é que acontece aqui é que, muitas das vezes, no futebol profissional, os árbitros assistentes são penalizados. E no futebol não profissional, os árbitros assistentes, a maior parte deles,
não são penalizados. E, portanto, muitas vezes, para o árbitro ter mais uma décima, que vai fazer o tal, a tal coisinha, sabe? Muitas vezes vai ter que nós também já tivemos a oportunidade de uma altura de falarmos sobre isso, Ramo, vai ter mais aquela décima e que depois, às vezes, a nota que nós poderíamos querer saber, a nota do árbitro, não a sabemos, porque ela depois é retificada e há tais situações e por lá andamos. Tu ainda deves estar à espera da retificação de uma nota na altura que tu eras diretor desportivo. Não, essa aí que nunca vai haver. Estamos a falar do lance de Ponte Alegre. Aliás, isso devia de ir para os manuais de história. Quero aqui também dizer e avisar já aqui a uma série de pessoas que estão aqui a comentar que é muito fácil e fica já aqui clara e estipulada. A quarentena da bola não serve interesses de ninguém. É um projeto para manter as pessoas em casa com conteúdos interessantes. Portanto, a mim pouco me interessa quem está aqui a escrever se acha isto ou aquilo, quem não está bem muda-se, se não se quiser mudar, eu próprio bloqueio e indico-vos o caminho. Pressões comigo funcionam zero e, portanto, perguntas que vocês querem ver respondidas só porque são cegos de forma clubística, aqui não tem lugar. Aqui estamos a falar de forma abrangente, para o bem de todos, para o bem do futebol, e, portanto, eu não tenho problema nenhum em colocar as questões, o Jorge não tem problema nenhum em respondê-las. Portanto, aqui também ao Sr. Alexandre Mendes, tem dúvidas sobre se as perguntas são colocadas, aconselho, se calhar, pesquisar melhor a carreira das pessoas antes de estar aqui com dúvidas. Portanto, Jorge, rapidamente, para mim isto é uma não pergunta, mas as pessoas se calhar depois vão dizer que foste censurado e eu não censuro ninguém. Perguntam se fosse hoje, se apontavas, marcavas grande penalidade sobre o Jonas em Passos de Ferreira, e portanto sei que não tens problema nenhum em responder. Mas não, aliás eu respondi isso ao Helder e disse que toda a gente viu, mas as pessoas acham que tu não respondeste. Pronto, mas eu respondo e continuo a dizer, e digo isto mesmo categoricamente, independentemente daquelas pessoas que dizem que eu sou fraco árbitro. Obviamente, só uma pessoa que não estivesse no seu perfeito juízo é que dizia que assinalaria penalti a favor do Jonas. Agora, se na altura existe um vídeo-árbitro sem ecrã preto, atenção, sem ecrã preto, não é grande penalidade, não é para pontapé de penalti. Portanto, eu continuo a dizer que a minha carreira é acabada por dois lances que eu tenho, que é o do lance do Porto Boa Vista e é o lance do Passos Ferreira Benfica. A minha carreira são os meus lances. E a minha carreira basicamente termina aí. Portanto, não tenho problema nenhum. Não é penalti. Não tem problema nenhum em afirmar, em dizer que não é penalti. Como há outra que não perdoou ao André Simões, quando foi num jogo, para as pessoas também perceberem e para ouvirem. Não tem problema nenhum. No Moreirense Benfica, que o André Simões chamou-me 3 vezes filho, não é? Não sabemos o que é, para não estar aqui a dizer. Chamou-me 3 vezes e eu mandei-o embora. Eu expulsei-o, porque eu isso não admito nem a ninguém. Portanto, e que aliás ele depois veio a assumir, passado 2 dias, num jogo Boa Vista-Porto, veio a assumir numa entrevista que deu no jornal O Jogo, ou no Record, a assumir que realmente que me chamou isso. Portanto, não tenho nenhum problema em assumir os meus erros. E eu era a primeira pessoa, eu posso dar um exemplo, no primeiro jogo que eu fui fazer de um dos grandes, que foi o Sporting Passos de Ferreira, que é conhecido depois na altura os 12 pecados de Jorge Ferreira. Imputaram-me a mim 12 erros, chamados 12 pecados. Estão no direito deles, atenção. Exatamente, também estão no direito deles. Depois de vermos aquilo tudo, sabes quantos erros é que eu tive? Eu tive assumi-o como tal. Tive Depois 4 não existiam, não é? E os outros 7 foram imputados aos meus artes assistentes. Portanto, só para ter um bocadinho a ideia de como é que as coisas são. Mas atenção, porque há erros. Desculpa lá, Remo, também tenho que dizer isto. Porque, por exemplo, estavam a falar de um jogo de Estoril-Benfica, da meia-final, estou a falar da entrevista. Eu não sou árbitro, aquilo foi um erro de um arte assistente meu.
Portanto, não havia VAR. Só que o que é que fica? Foi que o jogo da meia-final da Taça de Portugal, e na qual o Jorge Ferreira, felizmente, e infelizmente, mas existiu o erro, entende-se? Claro. Existiu o erro, porque como aconteceu que já um erro meu de uma palavra que eu dei a um árbitro assistente num jogo com o Benfica, e eu é que dei a má indicação e foi golo do Moreirense, percebes? E eu é que dei mal a indicação. Portanto, estamos aqui a falar de situações, mas é que existe o erro. Agora, hoje em dia, eu acho que hoje em dia, se as pessoas tivessem muito mais credibilidade e soubessem utilizar a ferramenta que se chama VAR, que o futebol estava muito melhor, estava. E eu acho que continuo a dizer que eu poderia ser um dos melhores árbitros portugueses com o vídeo-árbitro, não duvides disso. Meus amigos, deixem-me só dizer-vos uma coisa, há mais perguntas, eu volto a dizer, não me furta perguntas, agora não pensem que me condicionam, seja de que maneira for, agradeço a todos, e a alguns de vocês, até há aí páginas que eu também sigo, e que gosto muito, eu vou fazer as perguntas que tiver que fazer, quero a participação de todos, mas não acredito que o futebol evolua se nós continuarmos a olhar para o lance da ABC de há 10 anos atrás, porque eu não conheço nenhum árbitro que não tenha prejudicado Porto, Benfica ou Sporting num determinado momento, porque é disto que se trata. Se prejudicou o Porto, Benfica ou Sporting, nem que tenha sido há 20 anos, fica marcado para sempre. Deixa-me então terminar, como tinha prometido, dizer às pessoas que estão a fazer perguntas que não vão ser censuradas. No próximo comentário do Jorge, eu vou lançar as perguntas que ficaram por fazer neste comentário. Isto era para ser 1 hora, vai com 1h10, portanto, temos que terminar. E eu tenho aqui uma informação que me chegou como jornalista e que te quero perguntar. Tu disseste que vais denunciar a ata 36, portanto, que vais fazer seguir os trâmites normais. Há uma questão, e pergunto-te eu, a informação que eu tenho, se puderes confirmar, como é lógico, o árbitro chumbou no sexto sprint, ou seja, especificamente no sexto sprint. O problema é que as provas foram às 18h30 e a reunião às 14h, e depois a pergunta é, foi só esse árbitro que chumbou? Não, chumbaram mais 2, mas não aparecem na ata. Porquê? Porque o que aparecia não podia descer, era Internacional de Futebol de Praia, os outros desceram de divisão por terem chumbado nas provas físicas, ou seja, uns são filhos, outros são enteados. É este o problema da ata 36, para fecharmos? É esse, exatamente, nem tirar nem pôr. Muito bem, então fica aqui divulgado, fui eu que disse, é uma informação minha, como jornalista, que me chegou e que eu quis deixar aqui. É este tipo de ilegalidades que tu vais então também... Exatamente, é esse tipo de ilegalidades que eu combato. Jorge Ferreira, obrigado. A vocês todos que nos acompanharam, muito, agradeço todas as perguntas, não interessa o teor, apenas quero dizer aqui, quis deixar claro qual é a minha posição nesta página e que vai ser sempre na página e na vida, porque nós o que somos aqui somos na vida. Quando somos boa gente, somos boa gente. Quando somos cabrões, somos cabrões, seja no Facebook, seja na rua, seja no futebol. Jorge, um grande abraço, até ao próximo. Um grande abraço, até à próxima. Gostem de ouvir. Um abraço a todos os ouvintes. E dizer que logo mais às 22 horas vamos ter a nossa primeira rubrica Noite de Champions. Vamos ter o Paulo Santos e o André da Silva. E atenção, grande novidade, o José Boto, que é o Chief Scout Shakhtar Donetsk, fez um trabalho fabuloso também no Benfica. É um dos scouts mais conceituados do mundo do futebol. José Boto vai estar connosco. Agradeço-lhe desde já aqui em direto a disponibilidade para o José Boto estar connosco. 22 horas. Para quem gosta de futebol, ouvir alguém como o José Boto é absolutamente único, é uma delícia. O Paulo Santos e o André da Silva vão me acompanhar também. Vamos falar de futebol e prometo que tenho muitas surpresas durante a semana, com mais portugueses e portuguesas espalhadas pelo mundo em situações de quarentena, que nos vão falar um bocadinho da situação que estão a viver, mas também dos campeonatos, da realidade do futebol local, das suas experiências. Vamos ter aqui até alguns sorteios de camisolas autografadas, porque os meus convidados, nomeadamente um deles, estejam atentos à página, quero oferecer uma camisola assinada aos nossos participantes, e portanto vamos ter grandes nomes do futebol português e mundial. Fiquem connosco, obrigado, só com vocês é que faz sentido. Até mais, 22 horas aqui na Quarentena da Bola. Fiquem bem, protejam-se, fiquem em casa, atenção.